com essa equipe espiritual que nos acolhe nesse momento desse estudo, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a essa equipe espiritual, nessa noite de hoje, em que buscamos, através desse estudo, conhecer mais sobre a apometria, sobre esses recursos, essa ferramenta que nos permite, Pai, servir cada vez mais no bem, na Tua seara. Que a Tua luz possa estar conosco, intuindo ao palestrante, intuindo o nosso irmão José Fragoso, para que ele possa receber essas intuições do seu estudo, do seu trabalho, e que possa repassar essas informações para essa equipe de trabalho. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Em Teu nome, em nome de Jesus e da equipe espiritual, rogamos a permissão para iniciarmos o nosso estudo dessa noite de hoje. Graças te damos, que assim seja. Amém. Bom, vamos lá então. Deixa eu compartilhar então a minha tela. Aqui. E ok, vocês estão vendo a minha tela? Ok, beleza. Então, eu não vou estar vendo vocês, tá? Então, quando tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês falam, tá joia? Então, vamos lá. Bom, primeiro falando sobre os nossos mentores, ou sobre os mentores em geral. Então, existem os nossos mentores pessoais, que normalmente são pessoas próximas a nós, nesta vida ou em outras vidas, e que têm vínculos energéticos conosco. Então, normalmente já foram parentes sanguíneos, né? Ou relacionamentos conjugais, ou todos, né? Porque às vezes pode vir com relacionamento, pode vir com um parente, conforme a gente vai encarnando. Amigos de jornadas aí, companheiros de aprendizado e ex-vítimas. Então, no caso, quando nós já fomos o obsessor de outros indivíduos, né? E aí esse indivíduo consegue superar e suportar nosso processo obsessivo, e aí então ele acaba evoluindo e virando nosso mentor, digamos assim, nosso guia, e a gente está aqui agora com o nosso obsessor pessoal também, né? Todos nós temos o nosso personal, e aí eventualmente a gente vai virar mentor desse que hoje é o nosso obsessor. Tá certo? Tem os mentores da apometria, no caso, além dos nossos próprios mentores, os da casa onde a gente trabalha, e no caso, né, do kardecismo, da Umbanda, o que for, também existem os mentores de qualquer que seja a casa, a linha, né, pode ser também Igreja Católica ou evangélica, o que for. E Ramatiz se voluntariou, né, para ser o mentor, o egrégora dele, né, será o mentor da apometria, por utilizar os conhecimentos tanto do Ocidente como do Oriente, que seriam as fraternidades da Cruz, do Ocidente, e do Triângulo do Oriente. Mais uma vez, pessoal, quando tiver alguma questão, alguma dúvida que não ficou claro, vocês falam, tá bom?
Existem as linhas da Umbanda, os elementais da natureza. A gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Então, os elementais da natureza, essa nomenclatura elemental foi criada por Paracelsus em 1566. Ele publicou um livro, que na realidade só foi publicado depois que ele desencarnou, descrevendo os elementais, e aí ele que definiu, então, os quatro tipos de elementais, que a gente vai ver. Os elementais, eles estão na escala evolutiva entre os animais superiores e os seres humanos. E eles estão numa dimensão aí, que seria da dimensão astral, mas também bem densa na nossa dimensão aqui, na nível de corpo energético, né, o que seria o nosso duplo etérico. Então, por isso que é relativamente mais fácil para muitas pessoas enxergarem esses elementais do que uma entidade que esteja na dimensão, na quarta dimensão, no corpo astral em si. Eles estão aí nessa fase energética entre as duas dimensões, a terceira e a quarta. Eles são comandados por entidades que a gente denomina de devas e basicamente controlam a natureza, né, os fenômenos meteorológicos e etc. E os devas, digamos, são os gerentes e os elementais são os obreiros, né, para realizar tudo isso. No passado, eles foram vítimas de abusos e usados em magia negra, e eles são, digamos, amigos dos pretos velhos, porque os pretos velhos têm um grande carinho, né, e uma compreensão, uma amorosidade, e aí então eles se aproximam de todo e qualquer ser que tem essa luz, que tem essa amorosidade, né? Eu coloquei aqui a figura do filme do Harry Potter, né, que eu diria retrata com uma fidelidade o que seriam esses elementais, né, que no caso, no Harry Potter também foram usados como escravos pelas linhas das trevas para executar ações não boas. Então, a definição do Paracelso, né, foi de entidades da água, né, ondinas, que trabalham em cachoeiras e no mar, né, e além de cuidar da natureza, então, as entidades podem auxiliar na limpeza energética, lavando, né, essas energias densas. Os gnomos, que seriam, ou duendes, né, que seriam da terra, e trabalhariam, então, em cavernas, cemitérios e outros lugares profundos também, auxiliando, então, nesses trabalhos de limpeza energética. E temos as salamandras, que seriam do fogo, que queimam, conseguem queimar energias densas, né, formas de pensamento, miasmas, etc. Os silfos, que são do ar, que conseguem varrer e, através de fumaças e ventos, né, também limpar essas energias deletérias. E os elfos, Vedas, seres superiores que coordenam, então, eles. Alguma pergunta nessa parte? Não. Eu tenho uma pergunta, Por favor. com relação aos ventos. Então, os ventos que existem no planeta são causados pelos silfos? Eu diria que não é exatamente eles que causam, mas eles que gerenciam isso, né? Entendi. Por isso que dizem que são espíritos, mas eles são espíritos? Então, eu não. É um pouco difícil, eu pessoalmente também não compreendo muito bem essa interação entre a terceira e a quarta dimensão e esse corpo energético que eles têm, né? Uhum. Mas que
as entidades que estão na quarta dimensão em corpo astral, né, os espíritos em si, conseguem, então, acessar, né, e coordenar eles. Então, os elfos, ou os Vedas, né, que são os verdadeiros arquitetos ou cientistas, né, que controlam os fenômenos naturais. E os elementais executam ordens. Entendi. Que eu já, nesse livro que a gente está estudando de mediunidade, o Ormond fala sobre eles também. E eu li que eles poderiam ser usados para o bem ou para o mal, né? Eles não têm, assim, um livre-arbítrio, uma consciência, né? Correto. Então, se for pensar igual um cachorro, né, ele pode ser carinhoso, pode ser usado para atacar uma pessoa, né? Então, de acordo com o seu dono, digamos, né, ou quem está controlando ele, para direcionar ele para fazer coisas boas ou não. Por isso que eu também liguei ao Harry Potter, né, onde aqueles entidades lá, né, Uhum, representavam bem isso, né, dependendo se era os Malfoy ou os da Luz, né, eles uhum. estavam presos a isso. Tem um livro do André Luiz, No Nosso Lar, né, que tem uma passagem que a Narcisa, para curar o rapaz, ela usa, eles não são específicos, né, no livro, Correto. mas ela fala de energias da natureza, então talvez tenha, né, acho eu que tenha sido dos É, elementais, né? lá a Narcisa descreve que ela buscou uma entidade da natureza, né, e pediu para ela, então, escolher lá folhas, não sei se era de manga ou de umas árvores lá, que ela direcionou qual que era, e aí essas entidades foram e colheram esses extratos, essas folhas para fazer o elixir. Né? Hum, estranho que eu não me lembro disso não, mas pensei nisso aí. Foi isso que está lá no livro. Beleza? Obrigada. Nada. Então, a gente tem também então, as linhas da Umbanda, né, com entidades diferentes, com especialidades diferentes. Então, eu descrevo na minha cabeça, digamos, como igual existem polícias diferentes e exército, marinha, aeronáutica, né, e especialidades diferentes, grupamentos treinados diferentes, como sendo as diferentes linhas da Umbanda, né, que praticam então as ações e as obras de auxílio de acordo com as suas características. Né? Então, os Exus, para mim, é tipo o BOP, né? A tropa de choque da polícia. Né? Ou aí os Mariners, né? Que vão na linha de frente e são os parrudos e com armas grandes. Né? Então, e aí os pretos velhos e as vós, né? Eu considero meio como entidades que não aparecem, né? Não querem aparecer, não querem ter nome, né? Trabalham anonimamente, e aí debaixo dessa fachada tem todo tipo de entidade da luz, né? Que está trabalhando para fazer coisas, para auxiliar de maneiras diferentes, um monte de coisa, eles têm conhecimento. Os caboclos e índios fabricaminhos, né? Eles também são relativamente parrudos aí, têm um bom contato com a natureza, com os elementais também, né? Para poder fazer as coisas. As pombagiras e as ciganas aí para quebras de magia, os boiadeiros para recolher entidades, marinheiros, baianos, do Oriente, malandros, e por aí afora vai, né? Então, eu lembro de um dirigente meu da apometria, né, que eu já repeti acho que algumas vezes, mas que ele chamou o Mago Merlin, né, para fazer uma magia, mas era uma magia tipo de macumba, né, assim, e aí quem veio, a entidade que veio, foi da
da egrégora do Zé Pilintra, né? Para fazer o trabalho. Então, cada um tem a sua especialidade. Os esotéricos, né, no caso, a teosofia, enumera aí os mestres ascensionados da Fraternidade Branca, que a princípio seriam seres como nós, né, que passamos aqui pela Terra alguns séculos atrás e que aí conseguiram a sua ascensão de conhecimento, etc. E aí então se tornaram mestres, então são mentores também, que normalmente foram como que ligados a raios de luz, né, ou a frequências aí específicas, e que podem, então, ser invocados, digamos, para auxiliar nos trabalhos. O raio violeta de Saint-Germain é um dos mais usados, né, pela propriedade, então, da luz violeta de transmutar as energias e converter elas. Mas cada cor aí tem uma aplicação específica, né? Normalmente a rosa que traz muito amor, né, carinho, o verde para fazer desinfecção, né, asepsia, e por aí vai. Eu também não sei utilizá-los totalmente, né, mas o amarelo traz paz, calma, enfim. Então vamos lá. Desobsessão, né, só a definição aqui na doutrina espírita, né, é um tratamento para auxiliar as pessoas que estão sofrendo a influência e tratar não só os encarnados, como os desencarnados também, né? Então, a doutrina espírita se trata o que seria a vítima e o que seria o obsessor. Na Umbanda, normalmente se fazem os trabalhos, né, para limpar em si, retirar as energias densas e afastar a entidade que estaria causando os problemas. Então, na mesa mediúnica, normalmente se conversa com as entidades para evitar, então, que essas entidades continuem atrapalhando e se tenta fazer a doutrinação dessas entidades para que elas compreendam o que estão fazendo e passem a mudar as suas atitudes. A gente sabe que pastores evangélicos, padres exorcistas, bezedeiras, etc., né, também fazem esse trabalho de desobsessão. Historicamente, isso sempre foi feito. Bom, existem dezenas, se não centenas, né, de técnicas de tratamento espiritual, né, que se fala e propaga, né. Uma boa parte delas aqui age a nível de duplo etérico, né, a nível de influência de energias densas, e algumas, então, conseguem também na parte de corpo astral emocional. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas, basicamente, uma boa parte delas trabalha nas frequências, né, nas nossas vibrações, para mudar a nossa frequência, a nossa vibração, e aí, então, auxiliar, né, para que a gente, tendo uma vibração, uma frequência mais sutil, aí as entidades se afastem da gente. Então, o que é a mediunidade, né? O médium é um intermediário entre as diferentes dimensões, e ela normalmente é bloqueada pela tela búdica, né, a nossa tela energética, que isola os nossos chakras do nosso duplo etérico, do corpo energético, dos chakras dos corpos astrais das outras entidades, e também, digamos, de qualquer energia, né, que estaria vindo da quarta dimensão, e então bloquearia o nosso relacionamento.
E quando, então, essa tela energética de proteção está com problemas, né, está parcialmente rompida, aí esses ataques podem ocorrer. E também quando, então, os nossos corpos não estão bem alinhados, o nosso corpo astral e o nosso duplo etérico estão meio fora do eixo, aí, então, os chakras ficam expostos e essa interface entre as dimensões, então, pode ocorrer, né, essa comunicação, esse acesso. Então, por isso, bom, aí, a princípio, né, a mediunidade, sempre que possível, deveria ser praticada dentro de um local protegido, para que entidades com frequências e intenções não boas, né, não possam ter acesso aos nossos chakras, né, e assim não tenham como nos afetar. A clarividência é normalmente através do chakra frontal. Pode falar, Elizabeth. Essa situação com bloquear a mediunidade, eu vejo assim um pouquinho perigoso isso aí, não? Porque bloquear acaba como o Dr. Fritz fala, né? A pessoa acaba ficando doente, né? E essa quebra esqueci o nome, que quebra por alterações assim de emocionais, né? Búdica, tela búdica, eu acho que isso é uma coisa assim que deve acontecer bem frequentemente, né? Apesar da pessoa tentar bloquear, é muito difícil, porque o emocional nosso é muito inconstante, né? Correto. Então, quando Jesus curava as pessoas, né, falava, tua fé te curou, vai, não peque mais, é basicamente a sua vontade, a sua energia, né, que facilitou com que, então, os mentores pudessem consertar a sua tela búdica, e vai, não peque mais, porque senão você continuará com as suas emoções de baixa frequência, rompendo a sua própria tela, né? Então, se você está com muita raiva, ódio, etc., isso vai de dentro para fora, e aí você rompe, então, a sua tela búdica de proteção de dentro para fora. Com relação à mediunidade, a gente fala de meio que temporariamente parar um pouco isso, principalmente na questão de clarividência, porque muitas pessoas com clarividência aberta começam a ficar malucas, né, enxergando um monte de coisa, e várias vezes, né, a gente vê nos centros espíritas ou de Umbanda ou apometria, o que for, a pessoa desesperada sem conseguir dormir, que pede pelo amor de Deus, né, para parar com isso, que ela não aguenta mais ficar vendo monstro, ficar vendo entidades e coisas assim. Então, normalmente os mentores, então, conseguem ou fechar a tela búdica que esteja aberta ou alinhar um pouco o corpo e proteger, digamos, essa pessoa, né, pelo menos por algum tempo, para que ela não sofra esses ataques e não fique vendo essas coisas que vão deixando a pessoa realmente esquizofrênica, né, ou debilitada. E aí, então, com o trabalho, né, e o aprendizado, compreender isso, e aí poder, então, elevar a sua frequência também para ter a conexão, então, com as frequências mais altas dos seus mentores, e aí deixar de ver monstros, né, e começar a ver coisas mais sutis. Fez sentido? Totalmente, Beleza. Totalmente entendo isso, que algumas vezes eu vejo umas coisas assim que no thank you. Então, às vezes já dando palestras, difícil. o curso, eu sempre falo pessoal, né? Quem aí não é médium e gostaria de ter clarividência para enxergar os outros espíritos? Aí, bom, metade Deus da me mão levanta, livre. né? Aí eu pergunto,
E quem aí já é médium, já enxerga os espíritos e gostaria de parar de ver, porque só vê coisa ruim. Aí eu todo mundo... Porque não tem horas que Deus me livre. Eu, naturalmente, né, as pessoas... É difícil assim, não é que eu vejo o tempo todo, mas às vezes, quando a energia está muito ruim, né, a gente sente, a gente vê coisa na rua, principalmente à noite. Às vezes eu não gosto nem de sair à noite por causa disso. Então, exatamente, né? Então, meio que esse é um grande fator motivador para as pessoas virarem religiosos ou procurarem fazer alguma coisa na vida que não seja sentado no sofá e comer pipoca, né? Com certeza, é. E, né, ou vai, porque senão a pessoa fica doida, né? Então, aí, é por isso que a gente fala que a mediunidade é meio que uma maneira de você passar uma encarnação forçada a evoluir, né? Não tem... Exato. É como um push, né, para você caminhar, porque realmente... Porque não é o fogo no pé. É. Bom, voltando aqui, então aí tem a incorporação, né, que é normalmente através do chakra humeral, que fica atrás do coração, né, nas costas, e aí por isso que normalmente quando a gente vê o médium de psicografia, né, normalmente dá uma inclinada assim para frente, eu mesmo, qualquer médium de incorporação, eu mesmo eu sempre dou uma inclinada assim para frente, aí parece que aí a entidade consegue conectar no chakra e aí a gente receber as informações, né, do que vai passando. Aí eu coloquei aqui, né, se precisa ter incorporação para se fazer um tratamento, aí há divergências, mas a maior parte da literatura espírita, né, sempre usou a mediunidade para dar o choque anímico, e mediante de incorporação, né, para dar o choque anímico na entidade e auxiliar a que ela modifique suas atitudes, né? Mas tem uma vertente aí que fala que não precisa fazer isso, que dá para fazer isso de outra maneira sem incorporar no médium. Eu não entendi muito essa parte, não. Para se fazer o tratamento de entidades, né, se precisa ou não essa entidade incorporar no médium. Então, esse é o ponto aqui, né? Então, é que eu estou falando que há divergências. Uns dizem que precisa, é bom o choque anímico, e outros dizem que não precisa, que você mentalmente, com o seu corpo mental em si, você se sobreporia e conseguiria fazer essa mudança. Então, e aí a argumentação é que o médium, quando recebe entidades densas, depois esse médium ficaria com resíduos, né, densos também, e ficaria desenergizado. Então, eu sou médium de incorporação e sim, né, a gente perde ectoplasma aí, né, energia, quando vem entidades densas, mas normalmente no fim dos trabalhos a gente recupera uma boa parte disso, né, eu tomo água, chupo uma balinha, alguma coisa assim, que as entidades da luz também recompõem essas energias. E depois, quando sai do centro, no dia seguinte, o que for, você vai na natureza, abraça uma árvore, pega um sol, né, faz alguma coisa ali com a natureza e você fica zero bala de novo, né? Também se fala que é o próprio Dr. Fritz, que é como trocar o óleo, né? Você está com as suas energias densas ali, seu ectoplasma meio já enferrujado, e aí quando você faz uma incorporação, você passa essa energia densa aí para as entidades e depois você recebe outras novinhas em folha da natureza e da luz. Então, eu sou suspeito para falar disso, né? Mas eu sou médico de incorporação e eu acho que é importante ainda e eu sei que realmente quando vem uma entidade e eu consigo me sobrepor com o meu mental, né, com essa entidade que está próxima, facilita o trabalho
para as entidades de luz, convencer ela a fazer o deixa disso, né? Mudar de caminho, desistir das trevas e passar a trabalhar na luz. Então, mais, né? Eu acho que a gente faz isso o tempo todo, né? Porque eu acho que a gente, como diz, o médium é 24/7, porque muitas vezes você sente os pensamentos na sua cabeça. E quantas vezes eu mesmo, assim, normalmente usando palavras do Evangelho com a minha mente para, sabe, para refutar os pensamentos que eu recebia, ou recebo ainda. E na mediunidade, eu tenho experiência, assim, que como é importante a gente estar num ambiente protegido e correto, disciplinado, organizado, como fala nesse livro do Edgar Armand, porque eu nunca, assim, eu sempre saí bem. Uma vez que eu fui num centro para visitar, e eu nem participei, mas eu estava vendo a situação, né, a cerimônia, eu não saí muito bem. Mas em todos nos centros que eu participei para fazer a incorporação, centros, assim, bem organizados, graças a Deus, sempre saí bem. Sim, é porque justamente tem toda a estrutura, né, para dar esse apoio, né, Exato. Agora, assim, quando a gente pega entidades bem densas, eu saio de lá bem, né, leve, mas aí no dia seguinte, quando vou levantar da cama, parece que fui atropelado, né, assim, eu sinto a drenagem energética, né, aí eu Isso tenho que ir e pegar essa energia da natureza, né, então, tranquilo, só, mais uma vez, tem que entender, né, ter o conhecimento, ter, né, alguém também para dar instruções, para saber o que está acontecendo e como lidar com a situação. E como você própria disse, no nosso dia a dia, né, se a gente tem já essa consciência, o entendimento, já aprendeu, aí você sabe como lidar com a situação, né, com essas ideias ou energias que você vai sentindo. E aí, por isso que é importante, então, mais uma vez, o estudo, né, e o entendimento para saber lidar e não só virar lanchinho, digamos. Eu acho que isso tem a ver também com trabalhos que você vai fazer durante a noite, né? Ah, sim. Então, mas aí é tudo meio que em função das frequências que a gente consegue se manter e se policiar, né? Exato, Então, aí os vícios é importante nesse sentido, né? Porque eles danificam a tela búdica e eles atraem, né, outras entidades, né, que estão ou que já foram viciadas, continuam sendo viciadas, né? E aí entram na mesma frequência do nosso vício, não só em relação aos vícios químicos, né, mas também, eu diria, como diz o pior de todos, né, que Jesus falava, o maior problema é o que sai da boca, né, as nossas más vibrações de falar mal dos outros e maledicência. Então, essa acaba atraindo bastante as energias densas. Eu hoje estava no trabalho e eu vi uma amiga minha que ela está um pouco sobrecarregada e ela reclamando, 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 reclamando. Foi uma coisa assim, eu já estava até cansada, tadinha. Eu sei, assim, eu até orei por ela, porque ela estava no estado, mas eu vi também que a reclamação, eu acho que estava fazendo tão mal a ela e estava assim, como que juntando quem estava na reunião, naquela energia. Eu comecei a... Uau! Então, aí eu gosto sempre de enfatizar que, apesar de existirem obsessores, existirem todas as egrégoras do mal, todos os bandos, etc., Deus é maior, as forças do bem são extremamente, infinitamente mais poderosas, né? E a gente não está desamparado nunca. Então, a gente vai falar aqui sobre obsessores, sobre magia negra, né, o que for, mas temos que estar sempre cientes, né, que a gente não pode ter medo, né, a gente pode ter precaução, né?
E aí, tendo a precaução, a gente se estuda, se age, né, de uma maneira para evitar os problemas. Mas a gente pedindo ajuda e estando, né, disposto a trabalhar com a luz, aí então isso sempre vamos ter o apoio, né, de quem está tanto na quarta dimensão, como na quinta dimensão, como na sétima dimensão, né? E a gente só precisa então elevar as nossas frequências, nossas vibrações, orando, né, tendo fé, e fazendo aquilo que a gente já aprendeu, né, já fomos ensinados, para seguir adiante. Né? Então, vamos lá, agora especificamente então nos processos obsessivos, eu defino como 2 tipos básicos, o suave, que é que expõe os nossos karmas e as nossas fraquezas, né, de personalidade, e que então esse processo obsessivo nos ajuda a andar para frente. Então, é o famoso chute no traseiro, né, para fazer a gente caminhar, né, o fogo no pé, que para a gente ficar acomodado e seguir no nosso processo evolutivo, né? Então, todos nós temos o nosso personal obsessor e está ali nos auxiliando para que a gente continue evoluindo. E tem o processo obsessivo, que eu diria que é o crônico, né? Que é esse pode levar a doenças graves, depressão, suicídio e a morte. Então, o foco, né, é eliminar esses processos crônicos para pessoas que estão, digamos, com doenças graves, físicas, mentais, psicológicas, para que elas consigam respirar, consigam ter lucidez, para então fazer o aprendizado e seguir adiante na sua jornada evolutiva. Né? Então, os objetivos do tratamento é tratar o obsessor, né, o seu corpo astral, o seu mental, fazer o deixar disso, caminhar para tratamento e recolher outras entidades, né, que possam ser psicopatas, digamos assim, e não estejam dispostas a fazer o deixar disso, e então recolher elas também porque estamos no processo de regeneração, né, no nosso planeta. Então, elas não cabem mais aqui. E o atendido é basicamente a boia salva-vida, né? Uma pessoa está se afogando, ela consegue respirar, se acalmar. Então, a gente mostra a praia para lá, agora é contigo, né? Vamos nadar, vamos aprender, né, e caminhar. Então, tipos de obsessão, a gente vai falar cada um desses tipos. Não sei se aqui vocês vão lembrar nosso amigo Hardy, né? O pessoal da velha guarda, acho que lembra. Eu sou da velha guarda. Então vão lembrar do nosso amigo Hardy, quando a gente é o nosso próprio obsessor, né? Então, como a sua amiga que estava reclamando de tudo, né? Então, acaba gerando ou se tornando um polo magnético para atrair as entidades densas também. Então, normalmente o tratamento aí é tentar a pessoa quebrar esse looping que tem na sua cabeça, né, no seu mental, para sair dessa, né, dar um chafalhão para parar de ficar se lamentando. A gente tem a obsessão de encarnado em desencarnado. Então, por vezes, né, uma pessoa da família desencarna, e aí quem fica aqui ainda na Terra fica obsediando quem já foi. Né? Então, ou chorando por desespero, né, querendo que a pessoa volte, ou coisa do tipo. Então, esse é a pessoa que já desencarnou, que está querendo seguir lá o seu caminho, né, fica sendo presa ainda a quem está aqui. Então, o Violetas na Janela, né, é uma versão simples ou menos complicada disso, que era a sua mãe chorando pela filha, mas que estava atrapalhando também. Não deixa de ser um processo obsessivo.
Eu gostei muito desse cartaz. Oh, my gosh. Então, as macumbas, né? E os trabalhos que são feitos de amarração e também, às vezes, só uma inveja, um olho gordo, uns ciúmes, né? Basicamente, são processos obsessivos que uma pessoa pode ter por outra aqui e que atrapalham bastante. Né? Então, isso acontece e muito, e esses processos, né, de encarnado e de encarnado, também têm que ser trabalhados quando a pessoa vem procurar ajuda, né? Nem tudo é causado por um espírito, né? Nesses casos aqui, normalmente as entidades das trevas são contratadas, né? Então, para auxiliarem nesse trabalho. Se as pessoas soubessem o que elas estão fazendo com elas mesmas. Exato. Então, muitas vezes a gente trabalhando na apometria, recebe pessoas que a vida está totalmente ferrada, e aí a gente vai ver, ela já mandou fazer trabalhos, né, contra outras pessoas. Aí é difícil. Tudo tem a misericórdia divina e dá um jeito, mas vai ter um ranger de dentes aí. Então, o outro tipo de processo obsessivo é de desencarnado em desencarnado, né, entidades em si, que têm legiões no astral, né, que controlam outros espíritos, né, outras entidades, e mantém, então, uma série de escravos e prisioneiros, e isso também é documentado em vários livros espíritas, muitas situações dessas. E eles podem, normalmente são causados por situações de vícios, quando a pessoa desencarna e tem um vício, seja de cigarro, de droga, de sexo, do que for, e aí então esses grupos provêm, né, a satisfação desses vícios em troca de a pessoa, essa entidade, se submeter a fazer o que os outros estão fazendo, ou pedem, né? E eu descobri que existe, então, a síndrome de Wendy, né, que é quando uma pessoa, né, encarnada ou desencarnada, acha que tem que cuidar de todo mundo. Né? Então, eu acho que a Wendy cuidava de todos os irmãos, porque eles eram órfãos, né? Então, a Wendy sentia sempre na obrigação de cuidar dos irmãos menores. Então, por vezes, um desencarnado, que era o pai, a mãe, ou o responsável pela família, depois desencarnou, acha que continua sendo o responsável, que tem que ajudar, que tem que dar um jeito, e aí acaba causando problemas, né? Porque não está pronto para auxiliar. Então, a gente sempre vê nos livros espíritas que, quando a pessoa desencarna, ela fica um tempo afastada, né, no hospital, numa colônia, alguma coisa assim, não tem permissão para vir visitar a família, porque senão a entidade vai entrar em pânico, né, e vai querer ajudar, vai querer fazer acontecer e ainda não tem condições de entendimento para isso, né? Para que vai acabar atrapalhando mais. No caso do André, né? Isso, no caso, por exemplo, o André Luiz, mas normalmente as entidades, assim que desencarnam, não pode vir logo, senão, né, entra em parafuso, né? Vendo o sofrimento dos outros, não poder fazer nada. Então, aí o obsessor simples, aí seria, então, o caso que eu falei, né, do personal que está ali, e pode ser alguma entidade que pegou na rua, digamos, né? Então, a gente sempre fala do médium esponja, que onde passa, né, às vezes sai entidades grudando nela, estão na mesma frequência, ou entidades que estão precisando, né, de energia, de prana,
ectoplasma aí, e aí então gruda e suga a energia do outro. Os viciados, né, mais uma vez, em qualquer tipo de vício, e essa obsessão simples seria aquela que é casual, né, não tem um vínculo energético entre as pessoas, né, a encarnado e o desencarnado. Então, esse tipo de obsessão é relativamente simples de ser resolvido, por vezes com um passe, né, uma oração que a pessoa faça, um banho, né, de mar ou qualquer coisa do tipo, já consegue separar essa entidade e ela ser encaminhada. É só uma ligação casual ali, né? Existem os obenteiros, aí quem é da época do Pica-Pau Amarelo também vai lembrar, né? Nosso amigo Saci Pererê. E são entidades que também não têm vínculos energéticos, mas estão passando por ali e resolvem tirar uma casquinha e se divertir às custas dos outros, né? Causando um sofrimento, um escárnio, alguma coisa, né, em quem está encarnado. E essas entidades zombeteiras também gostam muito de se fazer passar por Jesus Cristo, por santo, pelo que for, né? E vir tirar onda, então, né, num centro espírita ou o que for, e depois se divertem, né, dando risada dos babacas espíritas que acreditam que, né, estavam lá com entidades de luz e eles passando e fazendo gozação. Falsos profetas. Bagunceiros. E aí a gente entra nas entidades, nos sistemas de obsessão que têm vínculo energético. Então, como se diz, né, o amor e o ódio são muito próximos. E, normalmente, então, esses obsessores de ligação com a gente, de carteirinha, né, que tem o vínculo energético, e esses não saem fácil, né? Você pode tomar um passe, pode tomar um banho de mar, ali que eles estão ali grudadinhos pelos vínculos energéticos com os seus chakras. Que normalmente a gente já fez alguma coisa não muito legal para eles, e aí, pela lei do karma e de ação e de reação, eles têm essa ligação com a gente. E aí eles querem se vingar. Os tratamentos normalmente envolvem técnicas diferentes para cada caso diferente, né? Dependendo do tipo de obsessor, do tipo de situação. Mas o amor, né, que é a regra de ouro de qualquer, eu diria, religião, essa vibração, essa frequência é que faz com que essas situações se resolvam, né? Você levando o seu padrão vibratório e transmitindo, irradiando essa luz, essa frequência que vai auxiliar. E aí, no caso, temos então agora o processo de obsessão complexa, que são quando são usadas as técnicas, né, de magia negra. Então, normalmente são essas entidades que têm essas ligações energéticas com a gente, que ou elas próprias ou fazem ou contratam outras, né? No caso, fazem parte de gangues, de grupos, que então trabalham em conjunto para fazer esses trabalhos de magia negra. E aí o objetivo é causar o maior possível dano, né, de dor, de doenças e até a morte em quem está encarnado aqui, né, que é uma vingança. Então, os tipos de obsessores tem o que a gente chama de quiumbas, né, que são entidades bendens. Gostou dos irmãos Metralha, não? Então, o pessoal dos quiumbas que são basicamente... Não flashback.
Os flashbacks aí. Então, eles são tipo macumba, né? Quando são usados coisas densas, então, para fazer esses trabalhos. Existem o que a gente chama de especialistas, que são os técnicos, e esses não gostam de coisas violentas, digamos, né? Eles usam tecnologia e implantes, como chips eletrônicos, etc. E não sujam as mãos, digamos, né? Tipo os crimes do colarinho branco. Existem os magos e feiticeiras que usam magias com porções, etc., no astral. E normalmente eles estão, então, em estruturas, né, afiliados para ter mais força, né, em grupos. Então, as macumbas, além de ser feitos aqui, né, na nossa dimensão aqui física, elas também são feitas na dimensão astral, né? E a frequência dessa é sempre densa, e aí afeta diretamente o corpo etérico. E aí, isso basicamente, automaticamente, já afeta o corpo físico. Então, normalmente, o efeito desses trabalhos é rápido. E, então, são removidos com a ajuda dos pretos velhos, Exus, né, os elementares da natureza, para, então, retirar e desfazer essas magias que estão basicamente aqui na nossa dimensão. Eu gostei dessa foto aqui, né? Não sei se vocês já fizeram mandinga para passar de ano, mas tem vídeos no YouTube, né? Como fazer. Ai, ai. Bom, os aparelhos eletrônicos, né? Os chips, normalmente são então colocados na cabeça, né, no corpo etérico e o astral, basicamente na nuca ou na coluna, né, no sistema nosso nervoso central. E aí, então, essas entidades ficam irradiando frequências para desestabilizar, então, o nosso sistema psicológico emocional e causar a gente a perder, né, a paz de espírito, digamos assim. Né? A gente vai ficando... Gente, é muita loucura por uma cabeça só, gente. Eu nunca ouvi falar disso daí, desses chips que eles... Nunca, primeira vez que eu estou ouvindo falar. É muita loucura por uma cabeça só. Então, existem... É só pensar assim, né? Tudo aquilo que a gente tem aqui na nossa dimensão já foi antes desenvolvido na dimensão astral, né? Isso. Então, se hoje existem chips que são colocados para a pessoa voltar a ter os movimentos, né, das pernas e do braço, estão sendo testados agora em seres humanos, existe o oposto disso, né, que foi colocado no nosso corpo astral, no nosso corpo etérico, para fazer a gente ter doenças, mas principalmente para a gente ficar psicologicamente neurótico, né? E não conseguir dormir, ter dores de cabeça, etc. E as versões mais recentes, digamos, né, os chips são já coisa meio de passado. Agora, através do celular, basicamente, e outros objetos eletrônicos, né, mas principalmente celular. Antes era televisão também. Mas agora, basicamente, celular que se consegue controlar as pessoas, porque as pessoas ficam muitas horas, né, ligado ali no celular, nas redes sociais, etc. E aí, então, através do aparelho, consegue ser feita a radiação. Na década de 80 e 90 era mais a televisão. Antes, acho que era o rádio. Vamos lá, Janete. Só voltando nos chips, né? Quem fala muito sobre isso é Manuel Filomeno de Miranda, nas Correto. obras do Divaldo. Divaldo, a psicografia do Divaldo. Lá eles detalham bem essa questão dos chips, né? E, sim, dos técnicos, principalmente dos técnicos, né? Só queria complementar.
É isso aí, sim. Então, tá tudo certo. Realmente é desse jeito mesmo, né? Então, a gente já combinou que até 8h30. Ah, 9h30. 9h30. 9h30, entendi. Então, nesses casos, né, como são coisas eletrônicas e tal, precisamos, digamos, de seres de luz, uma alta compreensão técnica e tecnológica para também remover isso, né? E o melhor e mais fácil é trazer, então, o indivíduo que colocou isso para ele desfazer. Então, aí tem que trazer o indivíduo, incorporar ele em alguém, e aí fazer o deixa-disso com ele, trazer um parente dele, tipo uma mãe, uma avó, para fazer ele sair dessa e desfazer isso. Então, meio que é igual um hacker, né, que entra no sistema, né, do computador da empresa. Então, tem que ter outro hacker, ou aquele mesmo de preferência, para ele, né, ser mais rápido e fácil de desfazer aquilo que ele fez. Então, é por aí. As magias, né, são campos magnéticos. A arquepadia a gente define como sendo a magia feita antigamente, há centenas ou milhares de anos, normalmente na Idade Média, no Antigo Egito, na época dos celtas, e voltando mais para trás também em Atlântida, e voltando mais para trás em Capela. E dá para ir voltando mais para trás, né, por muito tempo. Mas, enfim, então, as magias podem ser artefatos, né, não eletrônicos necessariamente, mas artefatos que são colocados no corpo etérico ou no corpo astral, e tipo objetos, né, de metal, mas normalmente madeira ou coisa assim, que estão com veneno, coisas do tipo, e que aí vão causando problema. Normalmente a pessoa tem que estar com a tela búdica dela escangalhada para acontecer isso, ou ter karmas pesados de passado para ter essas fragilidades para receber isso. E normalmente também são pessoas que já foram também magos, feiticeiros no passado, que já fizeram isso, né, com outros, já envenenaram, já causaram isso, e agora, por questões, mais uma vez, karmáticas, tem essas predisposições ou essas fragilidades para receber isso. Pode ser anexado aos ovoides. Eu acho que eu já falei dos ovoides, né, que são esses corpos astrais que regrediram, digamos assim, né, que eles drenam energia do redor. E então, normalmente, pode ser removidos essas magias pelas entidades da Umbanda Branca, né, os pretos velhos. Depende, né, se foi esses mais densos ou se foi coisas, digamos, da época do Egito. Aí normalmente a gente invoca os sacerdotes, né, da fraternidade branca da época, né, para desfazer isso. E normalmente tentando convencer quem fez a deixar disso e reverter, e vamos embora, né? Agora você vem para o nosso lado. E se não dá certo, aí então você vai ser encaminhado para o exílio, né? Eu normalmente brinco que tem a rodoviária ali na Lua, do lado escuro da Lua, né? Que o Divaldo já mencionou, se não me engano, onde tem a parada, o entreposto, onde as entidades que são psicopatas, né, e ainda não estão prontas para permanecer, aí, então vão sendo acumuladas, né, para o desterro. Aonde você falou que são acumuladas? Ou nas naves, né, que estão ao nosso redor, ou no lado escuro da Lua, né, tem uma base lá que tá, onde estão sendo as entidades levadas e adormecidas, e o tratamento está sendo feito, né, no corpo mental delas, para já preparar elas para
irem para outras orbes, né, para os outros planetas onde elas vão ser realocadas. Você sabe que eu estava, desde o começo da reunião, eu estava pensando, vou perguntar a ele sobre a Lua. Olha só, acabou de falar. Obrigada. Então eu brinco normalmente assim, né, quando eu falo que tem uma entidade que não vai ter como fazer o deixar disso, eu falo que vai para a rodoviária. Fazer o interposto. Creuza, eu acho que precisa que você ponha o seu telefone no mudo. Parece que está tendo um ruído aí. Seu telefone não. Isso. Obrigado. Eu vou procurar a Pata Donalda para pedir ajuda a ela. Isso, é a maga patológica, né? Da moeda número 1. Maga patológica, é isso mesmo, Isso. não vou lembrar. E é a Madame Mim, a assistente dela. Madame Mim, é isso mesmo. Para essas coisas, minha memória funciona. O resto, não. Oh, saudade desse tempo, tão bom. Então, as técnicas, né, de tratamento, sempre que possível, é fazer o deixa disso, né? Basicamente o que o kardecismo sempre ensinou, né? Tentar converter as entidades para a luz, né? E normalmente, então, como técnica apométrica, é fazer como que uma hipnose, né? Retroceder no campo mental da entidade para ela voltar no tempo. E como ninguém nunca é só vítima, né? Todo mundo já foi vítima, já foi algoz. Aí a entidade que está com mágoa, que quer se vingar, a gente sempre volta algumas encarnações e aí ela vai ver que ela já tinha feito alguma coisa para causar isso, para ela ter sido exposta a essa outra situação. Então, isso também a gente já vê em livros, né, de relatos de entidades que os mentores, né, fazem em corpo astral ela voltar, né, a ver as vidas anteriores dela e aí ela compreender, né, que vamos lá, como o Emmanuel, né, que virou escravo, antes ele já tinha sido o senador, né, então por ele ser arrogante ele virou escravo. Então não lamente ser escravo e não queira se vingar do seu atual senhor, né? Então, coisa desse tipo. A gente também pode levar a entidade para o futuro, mostrando que se ela continuar no mesmo caminho, né, fazendo o que ela continua fazendo, que o seu corpo astral vai continuar se degenerando, que ele vai continuar se animalizando, se tornando um monstro, e não vai ganhar nada com isso, né? Vai ser um poço que só vai piorando. Então, que a vingança não vai resolver nada. Trazer um familiar, normalmente a mãe, a avó, né? Por vezes consegue, pelo laço energético que tem, né? Mãe e avó, consegue chegar no coração, no cardíaco da entidade, e nas memórias que a entidade tem de quando ele era criança, e aí consegue fazer essa ponte. E aí a gente sempre fala, né? Mas então por que a espiritualidade já não faz isso, né? Porque, como o próprio André Luiz, né, no livro dele, a mãe dele não conseguia acessar ele. Ele estava lá no umbral e estava tão denso que a mãe não conseguia chegar perto. Então, através de um médium, um centro espírita, a gente, com a nossa energia densa aqui, a gente, por vezes, consegue fazer essa ponte, né? E aí, então, a parente de luz consegue se aproximar. O próprio médium, sendo experiente, digamos assim, né, meio calejado, a gente consegue jogar o nosso mental em cima do mental da entidade e falar, deixa disso, perdoa, né, siga com Jesus, sou amor, né, olha aqui sua mãe, né, e aí o próprio mental, então, com o choque anímico, brigar com ele, e na hora que a entidade está, então, falando, estrangula o orientador, né, dá um murro nele, né, ele está querendo, aí você, né,
também ao contrário. Então, aí é que vai, né, do médium estar consciente e não simplesmente, né, fazer o que a entidade quer, né, mas estar ali sempre num diálogo interno, né, mental. É o E, obsessor do bem, né? e fazer o que a gente chama de despolarização da memória, né, que não é apagar a memória da entidade ou do encarnado, mas basicamente atrair as memórias boas. Então, quem assistiu o filme, ou os desenhos, né, do Divertidamente, 1 e 2, não sei se vocês viram, né, é excelente, né, os filmes são baseados, né, no que realmente, como funciona o nosso cérebro, e aí tem as bolinhas lá, então, das memórias, e aí algumas mandam lá para o arquivo morto, né, fica lá escondido, e algumas que estão aqui agora vibrando, né, que estão lá atuando. Então, basicamente, o que a gente tenta, então, mandar uma frequência aí, que a gente, na prática não sabe o que está fazendo, mas a gente está pedindo para a espiritualidade, então, para a nossa energia, né, mandar essa frequência para conseguir mandar essas memórias negativas, né, ou que estão prejudicando lá para o fundo do baú, e trazer as memórias de alegria, de paz, de amorosidade, né, de alto astral, para que a entidade ou o atendido estejam bem. Bom, Qual o basicamente nome era isso do hoje. filme? Qual o nome do filme que você falou que eu não ouvi? É Divertidamente, em português, Ah, e Inside. em inglês Joy é a personagem. Tem a raiva, tem a alegria, tem... Então, Divertidamente. eu agora esqueci o nome em inglês, tá? Teve o 1 que saiu uns anos atrás e o 2 que saiu agora no final do ano passado. São excelentes. Muito bom. Inside Out. Inside Out. Inside Obrigado. Inside Out. Então, por hoje é só, né? Já às 9h30. E então, agora a gente abre para perguntas. Mais alguma coisa que vocês gostariam de saber, perguntar? Como é que é? Ou não entenderam nada ou entenderam tudo, né? Uma pergunta: quando você está fazendo um tratamento de apometria, como é que você sabe que a entidade naturalmente vem de acordo com o caso para ajudar, ou você que faz a invocação para determinada entidade vir e acolher naquele caso? Então, aí entra na história, né, de muito apômetra, digamos, né, ou muitas pessoas começam a crer que são elas que estão fazendo o trabalho, que são elas que curam. Na realidade, a gente é só o intermediário, né? Então, como o Roberto, né, o Dr. Fritz fala, né, a gente é só motorista ali, né, ou o carro, digamos, né, o motorista, na realidade, é a espiritualidade, eles que estão dirigindo. Então, a gente vem intuições, né, ou ideias na nossa cabeça que faz isso, faz aquilo, né, ou chama por isso, ou chama por aquilo. E aí, a gente conta também com as clarividentes, né, para enxergarem coisas, e de preferência 2 ou 3, porque um clarividente só pode ser enganado também, né, e ver coisas que, na realidade, é mistificação. Mas que aí você tem 2, 3 clarividentes de preferência. E você tem médios de intuição, né, que estão tendo essas intuições. E aí o grupo, né, chega não exatamente no consenso, mas vai direcionado para isso, né, e aí o dirigente, o orientador, né, tem essas intuições, junto com os demais, e aí a gente vai seguindo nesse caminho. E aí, se você começa a achar que é você que está tendo essas ideias brilhantes, aí você se perdeu, né? Aí
Você, E no caso então, das técnicas, que nem você mencionou, que dependendo da situação, você recorre às técnicas, né? isso. Então, as técnicas a gente aprende para... A gente estuda para, basicamente, quando a entidade vier com a intuição para você fazer alguma coisa, você entender o que ele está falando. Uhum. Uhum. Então, tem acho que eu já citei aqui, o caso do Dr. Lacerda, né, que ele estava tratando uma entidade das trevas, né, um mago, e nada que ele fazia de técnicas resolvia. E aí uma preta velha, né, incorporou e falou para ele inverter o spin. E aí ele, como o espinho, não, Misifim, o spin do elétron, que você estudou lá, que você botou no seu livro. Aí ele, o spin do elétron, então para inverter o campo magnético da entidade. Aí então, vamos lá, invertendo o campo magnético da entidade. Na verdade, você está estralando o dedo e direcionando, né, a energia para isso. O que eu creio, né, que na realidade as entidades estão educando a gente para a gente entender o que eles estão fazendo, né? Uhum. Ter alguma noção, né, do que está rolando, porque aí os caras evidente vê o mago, no caso, desabando, né? Aí o clarividente vê isso e fala, mas o que foi que aconteceu? Né? O que a gente fez? Né? Então, a entidade, né, no caso, a preta velha, que sei lá se foi Einstein, se foi a Madame Curie, ou quem, né? Porque quem sabe de física nuclear, né, de spin de elétron, né? Uhum. Ali disfarçado de preta velha, né? Porque senão daqui a pouco a gente está carregando o santinho do Einstein, da Madame Curie, né? Pendurando foto dele no pescoço para afastar mago negro. Então, e para a gente entender o que precisa ser feito, né? E aí o nosso conhecimento, então, ir aumentando para a gente poder facilitar para ele os tratamentos. Porque eu vejo que é igual médico, né? Que precisa da enfermeira, traz o bisturi. Aí fala, o que é um bisturi? Né? Não sei o que é. Aí, bom, é um negócio que corta, né? Né? Então, eu entendo dessa maneira, né? A gente sendo educado, né, nesse processo e tendo sempre que estudar, e a gente, na prática a gente só está ali com a fé e com a coragem e tentando ter um pouco de fraternidade e caridade, né, doando essas boas vibrações para que a espiritualidade então faça, né, o que precisa. Obrigada, realmente bem interessante. Obrigada mesmo. Vou estudar física. Então, né? Aí, assim, né, na prática, né, ou na realidade, não tem milagre, né? É tudo coisas que acontecem de acordo com leis da natureza e do universo que a gente não entende ainda, né? Então, se a maçã cai, ok, existe a gravidade. Agora, como exatamente que a Terra está atraindo a maçã, aí os cientistas ainda estão tentando descobrir. Tem horas que realmente, assim, é como eu disse, é muito com uma cabeça só. Exato. Mas, na prática, Entrega a Deus. o amor e a boa vontade é que vai, eu, seja num centro hindu, com um mantra, seja uma vozinha com galho de arruda, o que vale é a vibração ali, né? Que a gente não sabe exatamente como, mas que está fazendo um milagre. Né? Você conhece o Tupiara, lá no Rio, no Meia? Meia, Engenho Novo? Eu nunca fui lá, né? Mas já ouvi falar bastante. Né? Muito lindo. Eu já fiz cirurgia espiritual com eles. Maravilhoso. Muito lindo esse centro. E tem indiano, tem preto velho, tudo junto, tudo é universal, mas fazem os estudos de Kardec. Eu comecei a me desenvolver lá. Mas aí depois eu vim para os Estados Unidos. Mas é muito lindo o centro, e é todo assim, ecumênico mesmo. Um pouquinho de cada coisa. Então, porque eu sempre gosto da referência do Hospital das Clínicas, né, onde você tenha todos os tipos de especialidade, com todos os tipos de médico, de equipamento, o que for,
E aí, se não der certo de um jeito, dá de outro, tenta outra coisa, né? E aí vai. Eu achei interessante, eu estava lendo sobre a Blavatsky, né, da Teosofia, e ela estava lá na Índia, né, fazendo os tratamentos lá com os mantras e com os negócios, né, do Nepal. Ele falou, mas a fé da igreja russa ortodoxa lá fazia milagres maiores do que aqui. Então, o pessoal não sabia nada do que estava fazendo, mas, né, com a fé, né, remove. Então, sem o entendimento, também, também vai, né? Mas aí já a missão também é entendendo, né? Compreendendo para não falar foi milagre, né? E cair de joelhos, né? Não, É isso aí. Então, é isso. Mais alguma pergunta, gente? Gostei muito da aula hoje, foi muito interessante. Obrigada. Imagina. Obrigado. Boa noite. Obrigado por vocês, né? Pela paciência aí, né? Obrigada. Sexta-feira à noite. E agradeço bastante, né? Porque realmente a gente falando sozinho aqui é complicado, né? Eu já tentei gravar só eu com o computador e é difícil, tá? Então, aí agora a gente gravou e vamos botar então lá no canal, aí o resto do pessoal pode assistir também depois, que não teve oportunidade. E qualquer dúvida vocês falam, tá bom? Então tá, então vamos fazer uma oração, né? Vamos fazer. Então, para encerrarmos, agradecemos a todas as entidades que estiveram aqui nessa noite, estiveram conosco, nos iluminando, nos guiando, nos inspirando, e que possamos ser instrumentos da paz, do amor, da fraternidade, da compaixão, e sermos dignos representantes dos nossos mestres, Mestre Jesus, Mãe Maria, Francisco de Assis e todos os demais que dedicaram suas vidas ao auxílio ao próximo. Então vamos pronunciar a oração do Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Até Obrigada. daqui a 2 semanas, então. Tchau. Amém. Tchau, um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Tchau.